No momento em que iniciamos o nosso curso em Gestão de Sistemas de e-Learning, permitam-me uma saudação muito especial a todos vocês. Os que trabalham e vivem em Portugal e também, neste caso, os que estão fora de Portugal, nomeadamente aquele que no Brasil assiste à distância aos nossos cursos. Sejam todos bem-vindos. É meu hábito fazer todos os anos algumas reflexões e algumas propostas sobre metodologia de trabalho em sistema de e-learning. Toda e qualquer proposta é naturalmente suscetível de ser recusada. E entendam este vídeo apenas com a modéstia que ele efetivamente tem. Uma proposta. Proposta de organização metodológica do vosso trabalho no sistema de e-learning, neste caso no curso de Gestão de Sistemas de e-Learning, dado que o curso e o objeto do curso estão um dentro do outro, é um conjunto dentro de outro conjunto. Bom, vejamos com algum rigor e, sobretudo, com alguma disciplina aquilo que eu gostava de partilhar convosco em termos de noções e de princípios. Desde logo, permitam que vos diga que, em relação aos cursos presenciais, há um denominador que é comum ao e-learning e ao curso presencial: o trabalho. Isto, meus amigos, sem trabalho, sem muito trabalho, não vai lá. Desenganem-se, portanto, aqueles que pensam que eu vim para o e-learning porque esta questão do e-learning é muito mais simples. Não é mais simples, nem é mais difícil. E se o trabalho é a primeira das linhas que nós definimos como denominador comum de todo o curso, a segunda também é um denominador comum. É o denominador comum daquilo que nós chamaríamos a disciplina. Ou seja, a disciplina a autodisciplina em sistemas de e-learning é uma condição sine qua non. Mais ainda porque, e aqui começam as diferenças, enquanto nós nos sistemas presenciais vamos à faculdade, convivemos regularmente com os colegas e com os professores, neste caso, não. Vocês vão ver, alguns de vocês vão ver os professores na primeira reunião, na primeira grande reunião em que presencialmente quase todos nos encontramos, e quase todos porque há pessoas que no Brasil naturalmente não nos vão ver, e depois encontrar-nos-emos com alguns professores na data dos exames presenciais. E estamos conversados. Portanto, todo o resto do tempo se pressupõe que o professor vai desbobinando, vai dando o seu curso semana a semana ou tópico a tópico, em função de uma determinada metodologia que propôs e que negociou com os seus estudantes, com os seus mestrandos, e é pressuposto que o aluno tenha a disciplina e a disciplina de trabalho necessária para poder ir acompanhando esse desenrolar dos trabalhos. Digo-vos desde já que dentro de 60 a 70 dias, talvez nem tanto, irá acontecer a primeira grande revolta. É sempre assim. Quando a matéria começa a aumentar, quando as exigências de cada unidade curricular se começam a sobrepor ao momento de desânimo. Para os momentos de desânimo eu estou cá para animar, mas não consigo ultrapassar, e por vezes não consigo mesmo, e há desistências. As pessoas que, por um motivo ou outro, às vezes os motivos pessoais pesam muito, mas por vezes o caos e a falta de método e de disciplina também contribuem, acabam por não conseguir olhar para as 5 unidades curriculares do primeiro semestre e para as 5 unidades curriculares do segundo semestre e estruturá-las de forma a dar resposta efetiva a todas as exigências
que cada professor naturalmente vos vai propor. Ora bem, olhemos agora para um aspecto que eu reputo já muito específico da gestão de sistemas de e-learning ou de qualquer curso de e-learning e que valerá a pena refletir. Nós temos como distingo ao primário uma solidão. Ou seja, é uma solidão que eu quero desde já relativizar. Uma solidão relativa e uma disciplina absoluta. Da disciplina já falámos. Da solidão falemos agora. A chamada solidão do ciberespaço. Ou seja, todos os dias, todas as tardes, todas as noites, eu chego à frente do meu computador, eu abro uma determinada unidade curricular, eu tenho ali a matéria e eu tenho que trabalhar aquela matéria. Eu tenho que me debruçar sobre aqueles conteúdos. E por vezes é o telefone que toca, é o amigo que convida, ou é o filho que pede, ou a mãe que exige, que sei eu. É o cotidiano que acaba por nos engolir a vontade e a determinação de dizer não, agora esta é a minha hora, esta é a minha autodisciplina e eu tenho que estar face à minha máquina a trabalhar. Portanto, essa é talvez uma das questões subjetivas mais importantes, em que a autodisciplina é uma questão fundamental. Quando essa autodisciplina é efetivamente conseguida, é uma primeira grande vitória que o estudante, que o mestrando em gestão de sistemas de learning, efetivamente consegue obter. E é meia vitória e meio caminho andado para poder afrontar as diferentes dificuldades. A segunda questão que eu queria falar com vocês tem a ver com algumas diferenças substanciais. Nós aqui estamos perante um sistema que vos propõe essencialmente o quê? Que essencialmente vos propõe metodologias de pesquisa, metodologias de organização, metodologias de mapeamento e de codificação relativamente diferentes. Se não olhemos, vamos à metodologia da pesquisa. A metodologia da pesquisa deve inicialmente basear-se sobre os dados que o professor vos faculta. Ou seja, cada um de nós tem nas suas unidades curriculares a matéria, os textos, as referências bibliográficas, os PowerPoint, os vídeos, que sei eu, e essas são as primeiras ferramentas que vos servem para vocês se inteirarem do universo específico àquela unidade curricular. Mas depois e logo depois, vocês têm uma ferramenta fabulosa que é preciso saber usar bem. A pesquisa. Como vocês sabem, a NET é pródiga em facultar-nos milhares, por vezes milhões, de informações relacionadas com aquilo que nós queremos saber. Façam, por exemplo, uma pesquisa no Google, certamente todos já fizeram, e a pessoa olha para aquilo e diz nem 2, nem 3, nem 4 vidas chegavam para ler tudo. Portanto, a primeira questão que se coloca é que na pesquisa nós temos que ter critérios, nós temos que aliar à massa de informação que o professor nos deu a pesquisa que nós consideramos que o nosso critério, isto é uma palavra-chave, que o nosso critério considera fundamental, e, a partir daí, estruturar a pesquisa, mas sabe colocar-lhe os travões necessários a que ela, de repente, não se transforme numa torrente que nos vá submergir perante aquele conjunto de dados. O número de dados, por vezes, é excessivo e esse grau excessivo de informação é, por vezes, causa de insucesso. Portanto, pesquisa sim, mas pesquisa manontropo, ou seja, na justa medida em que ela é necessária. É preciso saber travar a pesquisa. O segundo grau que eu diria, depois de organizar as questões de pesquisa de fontes, eu diria que é também muito importante saber organizar os dados recolhidos. Essa organização releva, uma vez mais, daquilo que o professor faculta, mais aquilo que o estudante conseguiu adquirir, e é fundamental que existam organigramas, ou pelo menos organizações de pastas, de folders, pastas, dossiês, chamem-lhe o que quiserem, dentro do vosso disco rígido, em que a matéria e os seus subcapítulos aparecem perfeitamente estruturados. Eu quando vejo
meus documentos bem estruturado e em todas as unidades curriculares, considero que aí metade do processo de estudo está feito. E está feito porque o estudante tem, ao organizar a massa de informação de que necessita, ele está ao mesmo tempo a mapeá-la. E, ao mapeá-la, ele está a criar todas as condições para a poder codificar de formas diferentes. Vejamos então a terceira fase do processo de trabalho e gestão de sistemas de learning, a que eu chamei o mapeamento e a codificação. Mapear significa, portanto, estruturar em dossiês que se subdividem em função das nossas necessidades. Atenção ao excesso de informação. É fundamental não ultrapassar aquilo que é a regra do bom senso e do bom gosto. E o bom senso e o bom gosto, vocês sabem, são fundamentais para a vida. E depois, a questão da codificação. Por codificação, nós entendemos o quê? Nós entendemos a capacidade que, depois de ter pesquisado, depois de ter organizado, depois de ter mapeado, eu tenho de produzir, eu próprio, produzir o quê? Produzir os meus textos sobre aquela massa de informação. E a produção de textos é, naturalmente, uma questão que tem a ver com a honorabilidade da pessoa. E aqui falamos de um assunto sério e de uma forma muito clara. Há uma tendência, por vezes, insuportável para o plágio. O plágio significa que nem em termos éticos, nem em termos deontológicos, o estudante parece ser estudante. Nós estamos dispostos a combater o plágio. Este ano a faculdade comprou para todos os professores um excelente sistema detector de plágios e eu, amigavelmente, vos quero dizer que o vou utilizar também. Eu e todos os colegas que lecionamos no mestrado em Gestão de Sistemas de Learning. Portanto, ao produzir os meus próprios textos, eu produzo os meus próprios textos, citando, pois com certeza, isso é uma forma de valorizar o meu trabalho, citando os autores que tenho que citar, mas atendo-me às regras estritas da deontologia, da ética, que me fazem não copiar trabalhos alheios. Ao codificar, a codificação é minha, naturalmente beneficiada com as leituras que fui fazendo, mas a codificação é minha e eu posso demonstrá-lo. Finalmente, deixa-me falar da solidão que há pouco apenas aflorámos e eu chamei-lhe uma solidão relativa. E de facto ela é uma solidão relativa. Hoje, se os estudantes presencialmente não estão em contacto, eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos que imediatamente se irão formar redes. Essas redes são redes informais, redes de interesse entre grupos de estudantes, entre os próprios estudantes, e para além do Moodle que nos une, eu sei que vocês vão com grande facilidade, todos os anos é assim, com grande facilidade vocês vão encontrar formas de organização que passam pelo Wi-Fi, pelo i6, pelo Facebook, que saiu, alguns pelo Orkut lá no Brasil. Portanto, estas são as redes sociais em que as pessoas podem organizar grupos e grupos de interesse. E isso é extraordinariamente saudável porque combate aquela questão que originalmente se fantasmava como uma coisa terrível, que era a solidão do ciberespaço.